Ok, vamos iniciar. Dando continuidade ao que a gente estava discutindo, a gente agora vai fazer um cálculo específico, né? Ainda no regime variante do tempo, do campo de radiação, ou radiação produzida por um dipolo que varia no tempo, Depois a gente vai falar sobre a obtenção dessas grandezas de interesse, que são os potenciais de campos, no regime harmônico. E vamos terminar essa aula com um exemplo de cálculo de campo no regime harmônico para o dipolo magnético, né? Tem muitos cálculos que precisam ser feitos nesses desenvolvimentos, a gente vai pular alguns, certo? E na última aula a gente vai mostrar um método formal em que muitos desses cálculos são evitados para se obter as grandezas de interesse, certo? Mas é bom a gente entender como é que a gente obtém os potenciais e dos potenciais dos campos num exemplo específico. Suponha que você tem aí um dipolo magnético representado de forma simplificada nessa figura. Um par de cargas separado de distância d, só que essas cargas oscilam no tempo de acordo com... tem um par de carga mais ou menos Q, de acordo com Q mais menos, né, tem a carga positiva ou negativa, variando no tempo harmonicamente, né? Então é mais ou menos Q, seno de ômega t, tá? Então, a carga positiva vira negativa, vira positiva continuamente, né, e vice-versa. Então, esse dipolo fica mudando de sentido, sabe? Tudo isso, né? O tempo todo. E a gente quer determinar os potenciais dos campos, né? Então, vamos ver como a gente faria. Então, nesse caso, lembre-se que a gente pode usar de forma muito aproximada, né, as expressões originais da eletrostática, desde que a gente coloque o tempo de retardo. Então, e aí o potencial desse sistema é o potencial de um par de cargas, né? A carga mais está no ponto x+, né? A carga mais aqui. É a carga Q+, tá? E pode ser positivo ou negativo. A carga Q- está no ponto x-. Você está observando esse efeito num ponto x, tá? Então, o que vai fazer? Vai somar os potenciais, né? A integral que nós temos lá na distribuição de cargas, nesse caso, resulta numa soma de potenciais de duas cargas discretas e vai dar uma função potencial psi igual a... A gente está no vácuo, certo? Epsilon 0, μ0. Né? Digamos que a gente está no vácuo, então vai ter a carga positiva, que é Q+, seno de ômega t, linha, né? Tempo retardado. Lembrando, tempo retardado a gente vai ter mais linha, colocar dessa forma, certo? Sobre 4π epsilon 0, x menos x+, mais o potencial da carga Q-. Então vai ficar Q- é menos que mais, menos que seno de ômega t menos linha, ou seja, o tempo retardado em relação à posição da carga Q-, sobre 4π epsilon 0, módulo de x menos... Né? Quem são esses tempos, né? T mais ou T menos é tempo menos a distância da carga até o ponto de observação sobre C. Tá? É o tempo retardado, né? O tempo que leva para a informação chegar da carga até o ponto de observação. Tá? E aqui você tem a posição, né? Quem são x mais menos? Bom, x mais menos
é mais ou menos D sobre 2 AZ. Aqui é o eixo Z. Tá? Bom, então, a gente tem que levar em conta essas diferenças de tempo, né, diferenças de posição, certo? Observe que a gente vai usar a aproximação de Taylor para poder fazer algumas contas aqui, tá? Para poder calcular as coisas de forma simples. Então, lembrando, né, f de x, né, isso é uma coisa lá do capítulo 1, f de x mais um pequeno incremento delta x, né, em primeira ordem, é o valor da f no ponto x, mais o incremento, produto escalar com a derivada, que é o gradiente da função. Tá? No ponto x. Tá? Essa é a generalização, que foi assim que definiu o gradiente. Né? Em uma variável dá isso, se fosse 3 variáveis, dá um produto escalar, que é gradiente com um incremento em 3 dimensões, que é o vetor de deslocamento. Né? Bom, e com isso você tem aí algumas coisas eu vou admitir, né? Que melhor falar isso aqui. Que a separação é pequena em relação à distância, tá certo? Em relação à distância lá, né? A distância do centro do sistema até o ponto de observação. Então, nesse regime, x o tamanho de x é r, e ΔX é mais ou menos a distância entre as cargas. Né? Então, nós temos aí uma das funções, a função inversa, que aparece aqui, ó. Aqui aparece a função 1 sobre módulo, né? Você tem essa função aqui, 1 sobre módulo de x menos x mais menos. Se aproximadamente o valor da função, quando o incremento é zero, que é f de isso aqui igual a zero, vai ser 1 sobre módulo de x. Né? Mais o incremento, que é menos x mais menos. Produto escalar com o gradiente dessa função. O gradiente da função inversa é menos o vetor sobre módulo ao cubo. Né? Campo elétrico, né? Potencial. Certo? Então, nós temos aí o que é a função módulo. Né? 1 sobre... aproximadamente 1 sobre a distância, né? Que é 1 sobre r. Né? Posso deixar assim, né? Deixa assim por enquanto. Aqui dá um mais, né? Mais. Tá? Então, se eu fosse colocar em termos dos parâmetros, x é R a R, né? Em esféricas, tá certo? X mais menos é D sobre 2, mais ou menos, né? D sobre 2 a Z. Né? Então, isso aqui daria, se eu fosse escrever, né, em termos desses parâmetros, daria 1 sobre R mais x mais menos dá mais ou menos RD sobre 2, produto escalar de R com a Z, é o cosseno de esférica, né, cosseno de teta. Tá? Então, isso aqui daria mais ou menos RD cosseno teta sobre 2R3, ou seja, eu vou cortar esse R de cima e fica R2. Tá? Então, no final dá algo assim, né? 1 sobre R e um termo de cosseno de teta sobre 2R2. Essa é uma das aproximações, tá certo? Bom, então quando a gente faz isso, né, a gente chega numa expressão desse tipo aqui, tá certo? Separando já os termos lá, né? Você vê de onde é que de cosseno de teta, fator de 2, etc. Daí você tem esses termos aqui, né? Esse aqui. Né?
seja, diferença de senos, um não tem mais, outro tem menos, e soma de senos. Então você calcular essas quantidades, certo? Bom, deixa eu fazer um aqui, daí o outro a gente vai ver que é mais ou menos imediato. Por exemplo, né? Observe que essas cargas estão muito próximas. Então, a diferença de tempos de propagação até o ponto de observação não é muito grande, tá? Então, a gente pode fazer aproximações aqui também. Seno de ômega t mais linha, né? Que é o que aparece lá no primeiro termo, né? Essa diferença aqui. Seno de ômega t mais linha. Menos seno de ômega t menos linha, né? Só lembrando, t mais menos linha é o tempo retardado, que é t menos x mais menos, né, sobre c. Tá? Então, observe, né? Então, como isso aqui, tá, muda muito pouco de um ponto a outro, né? Então, esse t mais menos linha é aproximadamente igual a t, certo? Então, você pode dizer o seguinte, que, por exemplo, seno de ômega t mais linha é aproximadamente seno de, quando isso aqui dá zero, né? Quando isso aqui é desprezível, seno de ômega t, tá? Né? Mas, primeira ordem será de ter de novo, mas a derivada da função seno dá cosseno, né? Vou dar mais ômega cosseno, ômega t, tá? Incremento é quem? Incremento no caso mais, né? Incremento é x menos x mais sobre c, né? Que é menos no caso, certo? Sobre c, certo? Ou melhor, eu vou fazer assim, para não ficar botando isso aqui, tá? O incremento aqui é t mais linha menos t, certo? Não precisa botar isso aqui não. É t mais linha menos t, o incremento. Tá? Bota só isso aqui, ó. Vezes isso, vezes t mais linha menos t. Tá? E o seno de ômega t menos linha é seno de ômega t mais ômega cosseno de ômega t, t menos linha menos t. Tá? Aonde? Seno de ômega t linha igual a seno de ômega t linha. Está errado. Equação de 58 está errada, ômega t. Certo? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Exatamente. Tá? Espera aí, viu? Só um minutinho. Queria otimizar isso. Não, desculpa. Não, tá certo. Ele está errado aqui, tá? Isso aqui está correto, certo? O T' aqui seria, se fosse na origem, né? T' igual a T menos isso aqui zero, né? Menos R sobre C, tá? Tá bom? Então, a gente pode fazer assim, né? Esse aqui seria tudo T', tá certo? Tudo T'. Eu estou expandindo em torno ou seja, em torno da origem, o tempo de retardo em relação à origem. Tá? Daí tem a carga de cima, tem o tempo de retardo diferente, a de baixo, em relação à origem, tem o tempo de retardo diferente. Se estivesse todo mundo na origem, seria T menos R sobre C, tempo retardado. Então, isso aqui tudinho, tá? Vai ser como está aqui no livro, né? Tá? Seno de ômega T', né? Calculado aqui, isso aqui tudo linha, T' menos T'.
T mais linha menos T'. E aqui seria T', menos T menos linha menos T', certo? E quando eu subtraio, né, vai ficar como? Seno de ômega T mais linha. Menos seno. Eu vou fazer só um para mostrar como é que é a conta, tá certo? Senão eu já fazer cada um detalhamento, não vai dar para me dar nessa aula de hoje. Isso aqui vai dar, cancela isso, vai ficar o quê, né? Isso em evidência, ômega cosseno de ômega T', tá? Isso menos isso vai dar T mais linha menos T menos linha, né? T mais linha menos T menos linha. E esse aqui cancela, certo? T mais linha menos T menos linha vai dar o quê, né? T mais linha menos T menos linha, daí a gente vai ver, né? Tem que dar T mais linha menos T menos linha vai dar o quê? Cancela o T, vai ficar menos módulo de x menos x mais sobre C, menos menos mais, né? Mais módulo de x menos sobre C. Né? Isso aqui é uma pequena diferença também, tá certo? Isso aqui vai dar menos 1 sobre C, x menos x mais, menos x menos x menos. Observe o seguinte, essa distância é menor do que essa, tá certo? O carro possível daqui, né? Depende, então, se eu estiver para cima é uma coisa, se eu estiver para baixo é diferente. Né? Para cima, digamos assim, né? Essa distância aqui é menor que essa, que dá negativo com menos dá mais, tá certo? Né? Muito bem. Então vamos lá. Quanto é que vai dar isso aqui? Né? Mais uma vez, né? X mais delta x é aproximadamente o quê? A função, né? É o módulo de x mais o incremento pequeno, que é delta x. Esses tamanhos são pequenos em relação a x. Certo? Mais delta x, produto escalar com o gradiente dessa função. Da função módulo dá o vetor radial, AR, né? Escalar AR. Certo? Isso aqui vai dar aproximadamente, né? Módulo de x, ou seja, R. Delta x escalar R vai ser o incremento. Bom, aqui vai dar mais. Daí você vai ter, se for x mais, né? Vai dar menos x mais, vai ficar menos d sobre 2 AZ escalar R, que dá cosseno θ, né? Se for mais, tá certo? Se for menos, vai dar mais d sobre 2 cosseno θ, né? Ou seja, isto menos isso, tá certo? Tá certo aí, pessoal? Acho que tá, né? Delta x é menos... seria menos no caso, né? Esse aqui seria menos x mais menos, tá certo? Escalar AR, né? Se for d sobre 2 cosseno θ, dá menos aqui, se for, dá mais. Então, se eu fizer a subtração disso menos isso, né? Cancelo R, fica menos d cosseno θ, com menos lá vai dar mais. Então, esse resultado aqui vai dar d cosseno θ sobre C. Ou seja, isso é o quê? É a diferença de tempos T mais menos T menos que aparece aqui, né? Então, isso aqui vai dar ômega d cosseno θ sobre C cosseno de ômega T'. Certo? Certo? Espero que seja isso, né? D cosseno θ sobre C vai aparecer um cosseno de ômega T'. Ou seja, um dos termos que a gente trabalhou vai aparecer um cosseno de ômega T', certo? Vezes esse parâmetro que está aqui, tá? E tem outro que é a soma, né? Quando você soma os senos, daí dá um outro termo lá, que é 2 senos de ômega T', porque cancela esse tempo aqui. Isso aqui é T' também, viu, pessoal? T mais linha, mais T menos linhas,
menos 2t', isso aqui dá 0, certo? Então vai dar simplesmente 2 seno de ômega t'. Ou seja, no final das contas, depois de fazer essas contas todas, né, aqui mais ou menos ilustra a distância, a diferença, quando você está muito longe, né, a diferença de distância é mais ou menos esse pedacinho aqui, certo? Que é d cosseno de θ, né? É o que a gente fez aqui. Bom, daí você tem o potencial, no final fica dessa forma. Aparece um termo em cosseno, lembrando, né? A carga varia com seno de ômega t. Certo? Então aparece aí, após essas contas, certo? Dois termos, né? Potencial escalar é dado em termos desse parâmetro P0, né? Que é o momento de dipolo tradicional, né? QDAZ. Tá? E aparece uma coisa peculiar. Esquecendo esse primeiro termo aqui, que a gente chamou de... esse primeiro termo que aparece lá, tem o primeiro termo que varia com 1 sobre R, né? Tá vendo aqui? Apareceu uma coisa diferente do que a gente está acostumado. Certo? O potencial de um dipolo varia com 1 sobre R2, tá? Tradicionalmente, DC, né? Então aqui aparece um termo, tá certo? Que vai em fase, digamos assim, a carga varia com seno de ômega t, o potencial varia junto com o seno de ômega t também, certo? E varia com sobre R2. Esse termo aí estaria previsto porque é a mesma forma, né, do potencial de um dipolo DC que a gente conhece, certo? O potencial DC de um dipolo é P escalar AR sobre 4πε0 R2. Tá? Esse termo apareceria, tá? Se você desprezasse a diferença de tempo de propagação entre as duas cargas, até o ponto de observação, você teria esse efeito aqui. Esse efeito que aparece aqui. O que aparece de novo, né, é esse termo aqui. Ele é que é importante. Aparece o termo que varia com 1 sobre R para o dipolo, mais forte do que o termo adicional que tinha anteriormente. Certo? E esse termo não está em fase, certo? Se você olhar aqui, é cosseno de ômega t'. Né? Ele aparece com essa diferença de tempo dos elementos que causam esse efeito. Então, se você definir, né, que o momento dipolo é P0 seno de ômega t, né, porque Q seno de ômega t vezes D, né, é isso aqui, certo? Então, você tem essas expressões aqui, né? Expressão que a gente esperaria, né? Do caso DC, P de T AR sobre 4πε0R2, e aparece o termo novo, que é esse termo que vai fornecer para a gente a propagação a longa distância. Segundo termo não, mas esse termo seguinte para ver já por quê, certo? Bom, então uma componente, né, foi calculada. O potencial escalar, né? Lembrando, né? Para calcular os campos, eu preciso de potencial escalar e o vetor, porque eu preciso calcular a derivada dele, né? Para o campo B, baixa o vetor, certo? Deixa eu ver. Então, para completar o cálculo, eu preciso de potencial vetor. E a pergunta é, quem é a densidade de corrente que eu vou usar? Tá? Qual é a densidade de corrente que ele vai usar? Bom, vamos avaliar. Então, observe que, no caso de... Nós temos aí, na realidade, um par de cargas, né, variando no tempo. Então, tem corrente fluindo de uma carga para outra, né? Mais ou menos. Mas é uma corrente localizada, é um toquinho de corrente, né? Não é no volume. Tá? Então, a expressão que nós temos aí, para o potencial vetor, qual é? É aquela integral de volume, tá? μ0 no vácuo, J de x', t', né? Tempo retardado, certo? Sobre 4π
módulo de x menos x', né? Bom, quando você tem um par de cargas, né? Você tem um fluxo de corrente entre as duas, é como se estivesse mais ou menos na origem um elemento de carga, e esse JdV se transforma em IdL', né? E quando vira no filamento, JdV fica KdS ou IdL'. Tá? Então a pergunta é quem é I nesse caso aqui. E agora o potencial vetor ele é inteiramente dado por a integral já dá isso. Vai dar I, se DL' a gente vai ver, tá certo? Mas DL' seria o comprimento aí desse filamento de corrente que é quanto? D, né? Então esse aqui é I DAZ. Então é como se tivesse um elemento de corrente na origem, pontiforme, tamanho pequeno, tá certo? De corrente I, comprimento, o DL é D, tá certo? Né? E a localização a posição dele é x' igual a zero. Né? Então aqui o potencial vetor vai ser dado por I DAZ, zero, sobre 4π, x menos x', que vale x menos zero. Tá? Isso dá para essa expressão simples. Tá? Basta para a gente fazer o quê? Calcular I. Tá? Ora, observe, né? Quem é I? Né? Aqui está a carga que é menos, e aqui está a carga que é mais. Imaginem que essas cargas estão ligadas por um fiozinho imaginário que a carga vai daqui para cá, por isso que muda de sinal, certo? Muda de sinal, né? Bom, então, se eu usar o princípio da conservação da carga, pego uma superfície fechada, né? E calculo a taxa de variação da carga envolvida, né? Isso aqui é o menos, né, pessoal? Vai dar quanto? Princípio da conservação da carga. A taxa de variação da carga envolvida por uma superfície fechada é menos a corrente, né? Que sai, tá certo? Se é positivo, é porque essa carga está diminuindo. Né? Se a corrente que sai é positiva, né? Porque a carga está diminuindo. Então a taxa de variação é negativa, bate com isso aqui. Se está entrando, porque a carga está aumentando, né? Então isso aqui dá mais. Tá? Princípio da conservação da carga discutido no capítulo 4. Bom, quem é dq dt? Bom, é ddt de quem? Da carga que está aqui dentro, que é menos Q seno de ômega t, né? Igual a menos I. Então a correntezinha que aparece lá na lei na expressão do potencial vetor vai ser ômega Q, né? Seno de ômega t. Então essa é a correntezinha que a gente vai utilizar. Cosseno, desculpa. Certo? Então já tem a expressão potencial vetor, já está calculado, né? Potencial vetor vale M0 ômega QD, o monte de Paulo aqui aparecendo, né? Cosseno de ômega t, AZ, sobre 4πr, né? Certo? Potencial vetor, ele vai com sobre R, certo? Pessoal, nessas equações aí, está faltando ter linha em vários lugares, tá certo? A partir da 1174, se vocês olharem aí, ó, a seguinte, a próxima não, mas depois da figura 11.6, essas equações, onde tem cosseno de ômega t, cosseno de ômega t', certo? Até 11.75, né? Até 11.76,
Daí depois volta ao normal, certo? Aí também deveria. Oi? Aí também deveria. Aqui vai ser telinha também. Aqui também. Aqui é tudo telinha, tá certo? Porque é o potencial retardado, né? Eu esqueci. Aqui é o potencial retardado, então era para ter colocado aqui telinha, né? Certo? Eu tenho que se lembrar disso, né? Fica um T na cabeça, esquece. Mas é o tempo retardado, sempre, né? Senão não tem efeito nenhum aí. Tá? Ok? Bom, então com o potencial vetor, ele pode calcular a derivada, né? Agora tem que tomar cuidado quando calcular a derivada, só para vamos fazer um cálculo rápido aqui. dAdt. Ele vai precisar de dAdt e rotacional de A, né? O dAdt cadê a expressão? Está aqui. Ó. Derivada no tempo disso aqui, tá certo? Mi0 ômega QD sobre 4πr AZ ddt de cosseno de ômega T', né? T' é igual a T menos R sobre C. Tá? Então, derivada em relação a T' é a mesma coisa que derivada em relação a T. Né? Então, basta derivar direto, vai dar seno. Então, dA dt vai dar Mi0 ômega QD. Cosseno, né? Vai dar menos, certo? E aparece um ômega quadrado aqui, né? Seno de ômega T' sobre 4πr. Né? Azeite. Com azeite também. Certo? Isso aqui, na realidade, é o momento de polo descer. Ó. Posso tirar isso aqui. Oi? Você falou pode tirar o quê? Isso aqui, ó, dAdt é menos Mi0 ômega ao quadrado. QdAz é o momento de polo tradicional, P0. Seno de ômega T' sobre 4πr. Né? Ok? Eu calculo rotacional aqui. Bom, eu vou só ilustrar, tá? Tem que tomar alguns cuidados aqui. Bom, isso aqui é um pedaço que vai dar o campo elétrico, né? Tá? Tem uma parte que é o cálculo de B. Eu preciso do rotacional de A, né? Vamos voltar para aqui, está aqui. Ó. Vou botar aqui, em termos do momento de polo, vai ser Mi0 ômega P0 cosseno de ômega T' sobre 4πr, né? Bem, uma coisa é calcular o B, certo? Rotacional de A, que é rotacional disso. Daí você tira aqui tudo que não tem. Então você vai ter B é igual a Mi0 ômega sobre 4π. Aí tem que tomar algum cuidado, tá certo? Rotacional desse vetor aqui, P0, cosseno de ômega T' sobre R. Né? E aí pode já fazer P0 no vetor constante, né? Então vai ficar menos P0 vezes o gradiente, vetorial gradiente, vai ficar menos Mi0 ômega sobre 4π P0, daí fica produto vetorial com o gradiente dessa combinação. E aí quem tem que tomar o cuidado de lembrar que T' depende de R. Tá? T' depende de R. Né? Então é o gradiente de duas funções, tá certo? Regra da cadeia, gradiente de cosseno. Eu estou fazendo essas coisas aqui só para mostrar os detalhes que eu tenho que lembrar quando for fazer isso. Né? Derivado desse vezes esse, né? Todo mundo depende de R só, vai ser um vetor radial. Certo? Vai ficar menos ômega seno de ômega T' dt' dr vezes R, certo? Então,
Você derivar disso vezes isso, vai ficar ômega R, né? Seno, daí você tem aqui um dt'(dr), menos a derivada desse vezes esse, que dá cosseno, né? Tá? E dt'(dr) é menos 1 sobre c. Certo? Tá bom? Então a gente pega tudo isso, calcula, né? Só estou ilustrando os cálculos, não vou fazer passo a passo no detalhe, não. Só vou mostrar alguns pedaços que a gente tem que prestar atenção, tá certo? Então você vai ter o P0 produto vetorial com essas coisas aqui, e daí você vai ter o resultado final que vai ser parecido. Deixa eu ver se tem aqui a forma. Essa equação 1175, né? Só para a gente ver aqui. Tá aí, né? A forma do potencial vetor, né? do vetor beta, certo? O polo elétrico, né? Pode ser. Ou seja, mais uma vez, né, o campo B, só para a gente observar aqui, certo? Tem um termo que varia com 1 sobre R2. Né? Essa equação está certa, o do livro está errado, não tem o telinho aqui, certo? Tem um termo que varia com 1 sobre R2, tem um termo que varia com 1 sobre R. Né? E a direção é a direção azimutal, né? A gente acabou de ver, porque isso aqui tem AZ vetorial AR, né? É P0 vetorial AR, né? Que vai dar AZ vetorial AR seno AZ e AR, né? AZ com AR dá Aφ, que é o seno de θ, né? Vou dar seno de θ Aφ, né? Tá? Então por isso que aparece lá o seno de θ, né? E o Aφ. Tá? Então aqui é o campo B, tá certo? Aí tirando miséria, você tem o campo H no vácuo, né? Bom, tem outra forma de expressar, mexendo um pouquinho, daí aparece aí, se você for mexer nas constantes que aparecem aqui, né? Esse K0 já veio. Deixa eu ver de onde ele veio aqui, pronto. K0 é ômega sobre C, né? Então tem 1 sobre C que aparece, tem um ômega sobre C igual a K0. Tá? Então, você fica com essa expressão aí mais representativa, tá certo? Pedaço de onda, né? Quadrado, esse produto escalar aqui, certo? Que aparece lá, né? Zero escalar a θ, que é exatamente o seno de θ vem vindo aqui, certo? Bom, então o cálculo que a gente está fazendo deu dA dt, daí a gente combina com o gradiente de φ, a calculeira razoável, mas o cálculo tem que levar em conta todas essas coisas, que o T' depende de R, certo? Bom, no fim, o campo elétrico dá, depois de algumas simples manipulações, dá esse resultado aqui, tá certo? Que eu gostaria de mostrar para vocês. Vou até riscar aqui para a gente ver. Então dá isso aqui, ó. Esse resultado interessante, né? O campo elétrico é mais complicado, tem 3 termos, né? Mas só para vocês observarem, né? Tem um termo aqui que é um termo que a gente já conhece, que é o campo de um dipolo, certo? E esse 1 sobre R3 aqui é o campo original que a gente calculou lá no capítulo 2. É dessa forma aqui, com 1 sobre R3. O campo de um dipolo cai com 1 sobre R3, tá? Observe que esse campo está em fase com o monte de dipolo, seno de ômega t, tá? Daí aparece um outro termo que é mais forte do que esse, que varia com cosseno de ômega t, e cai com 1 sobre R2.
Esse termo só aparece porque é diferença de tempos aqui. Devido à diferença de tempo. Se você não calcular, só tem esse termo aqui, certo? E aparece um termo mais forte ainda, que é 1 sobre R, né? Que esse é um termo que a gente vai ver que é o termo dominante, né? Certo? É só para mostrar as características do campo. O campo é complicado, né? Mas você tem que sempre pensar como ele depende da distância, para saber quem é que vai sobreviver depois de certa distância. Tá? Okay? Então é isso que a gente quer agora falar, certo? Olhando para essas expressões, observe o seguinte, que esse termo aqui, se eu comparar, acho que está faltando algum miséria aqui, não? Talvez não. Vamos comparar, por exemplo, esse termo aqui com o próximo, esse termo aqui, tá? Com o próximo termo, para saber em que momento ele se torna dominante, certo? Tá? É claro que se você estiver muito perto do dipolo, esses termos aqui são mais fortes. Tá? Se você se afastar, esse aqui é mais forte. Mas tem um momento, tem uma certa distância em que isso acontece. Que distância é essa? Então, o que a gente tem que comparar aqui, observe que isso aqui é do tamanho de P, tá certo? Aqui tem P também, né? Isso aqui é 1. O que tem que comparar aqui é essa razão aqui, esse fator, com esse aqui, ó. Né? Tem que comparar quão grande é esse número em relação a esse, porque o resto é da mesma ordem, tá certo? Tirando 4π, ou seja, ômega 2μ0 sobre R e K0 sobre R2. Então, o primeiro termo, né? O termo em 1 sobre R é dominante, né? Em que regime? Bom, é dominante no regime ômega 2μ0 sobre R, muito maior do que K0 sobre R2, né? Certo? K0 é ômega sobre C, né? Que é ômega raiz de μ0 epsilon 0, certo? Deixa eu ver se está certo isso aqui, se não está faltando nenhum fator. Ah, tem um epsilon 0 que eu esqueci aqui. Ó. Tem um epsilon 0 aqui, tá? Por isso que eu estou achando estranho. Então é melhor fazer o seguinte. Isso aqui eu vou tirar isso aqui por enquanto. Isso aqui deixa aqui. Isso aqui vai ter ômega 2 μ0 epsilon 0, certo? Se eu passar para lá, é K0 ao quadrado, né? Então você fica aí com K0R muito maior do que 1, né? É isso que se resume, né? K0R muito maior que 1. K0 2π sobre lambda, né? Então R 2πr sobre lambda do vácuo, né? Muito maior do que 1. Tá? Então, em síntese, né? R muito maior do que da ordem de lambda do vácuo, né? Então, se você tiver a distância, alguns comprimentos de onda longe da fonte, certo? O primeiro termo já é dominante. O resto começa a desaparecer e já fica fraco. Certo? Então, esses outros termos ficam fazendo o quê? Eles ficam segurando a energia reativa em torno da antena, digamos assim. Né? E outro termo ele sobrevive. Certo? Vamos ver o que quer dizer isso. Né? Por que é importante esses termos em 1 sobre R? Né? Bom, então observe o seguinte, a gente vai chamar esse primeiro termo, do caso elétrico aí, vou apagar isso tudinho, esse termo aqui, termo que varia com 1 sobre R, certo? Vai isolar ele e pegar o termo em H também, deixa eu ver onde é que está, que é esse termo aqui, né? Que varia com 1 sobre R, né? Vamos chamar de o campo de radiação, certo? Então, se a gente olhar aí no nossa nota de aula, o campo E de radiação é simplesmente... Deixa eu pegar logo o H, né? Já está perto aí.
o campo H de radiação, ou seja, para R muito maior do que lambda, o campo que sobrevive é o campo que a gente chama de o campo de radiação, que é esse aqui. H vai ser dado por esse termo aqui, tá certo? Ômega 2m0 sobre Z0, P escalar a θ, sobre 4π, e tem aqui menos K0 seno de ômega t' sobre N, né? Essa é a melhor forma de representar, mas... E o campo E de radiação é o termo que sobrevive aqui, sabe? Que está aqui, né? Tem aqui. Parecido, né? Ômega 2m0, chamado de o campo de radiação, aquele termo dominante, depois de alguns comprimentos de onda. O campo magnético é esse negócio, o quadrado talvez menos K0. Está faltando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci alguma coisa aqui. Cadê ele? Acho que está aqui embaixo. Cadê o menos, hein? Isso aqui está errado, hein? Peraí, calma. Esse sinal aqui está errado também. Isso aqui está errado, certo? Que vem daqui, tá certo? Sem estranha essa expressão. Acho que a de baixo está certa. Deixa eu ver de baixo aqui. Esse capítulo tem alguns errinhos, tá? Que não vão ser determinantes para vocês entenderem e fazerem as coisas. Mas de vez em quando vai ter uns errinhos que precisa estar atento, certo? Deixa eu ver. Um sobre o outro dá Z0, né? Exatamente. Isso aqui deve estar correto, essa expressão aí. Então vamos usar essa aqui, né? P a θ, seno... Vou botar dessa forma aqui, né? Não tem K0, né? Sem K0. Tá. Vou botar direito aqui. Da mesma forma lá. Ômega 2m0 sobre Z0, depois de fazer algumas manipulações, deve dar isso aí. Ômega 2m0, isso acho que está certo. Certamente está certo. Seno de ômega t', 4πr, a φ, né? Então, o campo que varia com sobre R, que a gente chama de campo de radiação magnético, e a parte... Aqui não é M0 não, é M0 sobre Z0, né? É ao contrário. Z0 é no H. Sabe por quê? Ah, tá embaixo, desculpa. Exatamente. Isso. Faz sentido, né? Isso aqui é um campo a θ, né? O campo é de radiação a θ e o outro é azimutal, ou seja, a grande distância, né? O campo está assim e o H está entrando lá, né? E o produto vetorial dos dois está na direção radial, certo? Tá? Bom, daí você pode calcular com isso o vetor de Point, né? Então, o produto vetorial dessas duas quantidades, ele está no regime temporal. Então, a componente do vetor de Point do campo de radiação, a gente chama de S-rad, tá? É o E-rad vetorial H-rad, né?
calcula isso aí, né? E vai ter esse produto seno ao quadrado, né? A φ vetorial a teta vetorial φ dá AR, né? Então vai ficar aí ômega 4, μ0 ao quadrado, né? Essa expressão aqui, certo? Isso aqui é o quadrado, com a π2R2, seno ao quadrado. Bom, então observe que o que é importante, que a densidade de potência do campo que sobrevive cai com 1 sobre R2. Tá? Cai com 1 sobre R2. Por que isso é importante, né? Porque isso mostra que a potência é conservada, certo? Você vai integrar numa esfera de raio R2 que aumenta, R2 vai cansar com R2. Por isso que o campo de radiação tem que variar com 1 sobre R, para dar uma densidade de potência 1 sobre R2. Tá? Então, se eu calcular agora o valor médio no tempo, né, isso aqui, é o valor médio de seno ao quadrado, que dá 1/2. Certo? Então, vai dar exatamente isso aqui, ou seja, o vetor de point, né, valor médio, chamado de S, né, vai dar isso aqui com um fator de 2. E uma coisa importante a se observar, né, antes de prosseguir, é esse produto escalar aqui, tá certo? Só olhar um pouquinho com mais detalhe. Ou seja, é proporcional, a densidade de potência no espaço varia com o ângulo, certo? Depende também do P0 escalar a θ, né? Então, o P0 está aqui, o a θ, certo? Está assim, ó. Certo? Bom, se eu estiver no eixo Z, o a θ está fazendo isso. Certo? Então, a emissão no sentido do dipolo é zero. A densidade de potência emitida, se você tivesse um detetor lá longe, você não veria nada, certo? E ela vai ser máxima onde? Em módulo, né? No plano que corta o dipolo, certo? Então aqui está o dipolo. Então nesse plano aqui, a intensidade é máxima, a densidade de potência é máxima, certo? E varia, né? Aumenta, chega ao máximo, depois diminui de novo. Né? Tá? Então, se você quiser captar alguma informação aqui, você não vai ver praticamente nada. Então o dipolo irradia, tá certo? A direção, no máximo de radiação dele é a direção ortogonal. Isso é uma coisa importante, né? Então, é máximo módulo na direção ortogonal. A direção ortogonal é o dipolo, certo? Por isso que uma antena assim, né? Ela emite para todo mundo que está aqui na Terra. Certo? Então você tem que... Você talvez possa melhorar a antena de forma que ela fique mais... Ela se concentre mais nessa região, certo? A gente vai falar mais sobre isso, né? Mas, por exemplo, você pode ter máximo aqui, dependendo da geometria, tem um máximo aqui, um máximo aqui. Tá? Mas se você não tem ninguém aqui, você está jogando a energia fora, ninguém vai receber. Tá? Só o pessoal que está aqui embaixo. Né? Então, isso tem que ser levado em conta quando você projetar um sistema radiante. Né? Bom, então observe, né? Você tem aí a fórmula, né? Eu vou escrever aqui, vou analisar mais um pouco antes de prosseguir para o resto aqui, tá certo? O vetor de densidade de potência, né? Duas características importantes. A gente tem que guardar isso pelo resto da vida, tá certo? Uma é a informação direcional, né? O máximo está na direção ortogonal de polo. Tem uma segunda informação importante aqui, super importante. Aqui 2, né? 4P ao quadrado. R2. Tem a segunda informação importante. A variação com a frequência. 0 ao quadrado? Variação disso com a frequência, certo?
tem implicações importantes, né? Uma delas é por que o céu é azul, certo? Mas é verdade. O que nós estamos vendo aqui na Terra, tá certo? É a luz irradiada lá de cima, né? Então o Sol, se ele está nascendo, sei lá, em um lugar, ele está fazendo isso aqui, né? Você tem um dipolo. Então tem o campo elétrico do Sol, né? Oscilando de polo no plano do quadro. Ele irradia em várias direções, tá certo? Mas o espalhamento mais forte é no azul, que é a frequência mais alta. Você vê mais azul, certo? Menos amarelo, mais azul. Que é espalhamento. O campo cria o dipolo induzido que reirradia. Reirradia como? Em geral, na direção ortogonal, mas primordialmente uma potência de 4 ômega a quarta. Tá? Quanto maior a frequência, né, mais azul. Tá certo? Então você vê mais azul. Observe o seguinte, que o espectro visível é de 400, que é vermelho, até 700, mais ou menos. Aliás, desculpa. 400 que é azul, até 700 que é vermelho. Se você imagina o fator de 2 aqui, mais ou menos, certo? Então dá 2 a quarta vezes mais intenso, né? É o azul que vem espalhado do que o resto. É por isso que a gente vê azul. Então vocês têm que lembrar, o espalhamento de luz, a reirradiação de um dipolo, varia com a quarta potência da frequência. Isso é um conceito fundamental, certo? Pode cair até em prova que vocês forem fazer no futuro aí, em algum lugar. Isso é um conceito fundamental, né? Básico. E a outra é que o dipolo irradia primordialmente 90 graus, certo? Então, gravem isso, porque isso é um conceito importante, né? Muito bem. Bom, e aí nós temos uns parâmetros que vão ser utilizados até o final desse capítulo, né? Um deles é a intensidade de radiação. Né? Então você imagina, né? Você tem um sistema que irradia, né? Potência, né? A potência de radiação vai com sobre R2, tá certo? Então você quer saber, bom, num cone de ângulo sólido de ômega, qual é a quantidade de potência que flui nesse cone? Tá? Esse cone tem uma distância R, né? A área ds radial é R2 de ômega. Né? A potência que flui, né, nesse ângulo sólido, você pode calcular sabendo a densidade de potência. Na média, vai ser uma quantidade dp de radiação, que é a componente radial do vetor radiação, que já é radial, né, vezes a área, que é R2 de ômega. Né? Essa quantidade aqui é independente da distância, porque isso cancela o R2. E essa quantidade aqui, dp rad de ômega, é uma grandeza importante, tá? Que dá uma ideia de quão forte é a emissão numa dada direção do espaço. É o que a gente chama de a intensidade de radiação, certo? U, né? Então é simplesmente R2S radiação, né? Tá? Então, se a gente calcular a intensidade de radiação, nós temos aí simplesmente tirar o R2 de baixo e pegar essa expressão aqui, você tem uma expressão para a intensidade de radiação que mostra essas características que ele falou. Então, a intensidade de radiação vai dar ômega 4, né? Sempre, certo? Em 0 ao quadrado. Agora, botando agora em termos de ângulo mesmo, né? P0 ao quadrado, seno de θ ao quadrado, sobre 32, π2 é 0. É. E você pode calcular, bom, um dipolo irradia quanta potência no espaço livre, né? Então, vamos ver aqui. Potência total vai ser quantos? Basta integrar o de ômega.
É porque isso é dp de ômega, certo? Então isso aqui vai ser integral de U de ômega num ângulo sólido, né, de 0 a 4π. Mas só que a gente tem que quebrar aqui a integral dupla, que é a integral de 0 a 2π em dφ, integral de 0 a π em seno θ dθ, né, que é um diferencial de ângulo sólido, é seno θ dθ dφ, vezes essa função aí, certo? Então, observe, a integral de seno ao cubo dá um pouquinho de trabalho, mas é fácil, certo? Basta calcular ela, é seno ao cubo de θ, você decompõe como seno θ, cosseno ao quadrado, aliás, desculpa, seno θ, seno ao quadrado, que é 1 menos cosseno ao quadrado, né? Então fica integral do seno e integral do cosseno ao quadrado vezes seno, né? Não dá para calcular. Aí você tem a expressão para a potência irradiada por um dipolo, certo? Quarta potência da frequência, né? π/0. Certo? Depende aí, né, de quão forte, como é a separação. A separação, nessa aproximação, a separação é pequena em relação ao meio de onda. Quando ela for extensa em relação ao meio de onda, ele vai levar em conta, vai calcular. Mas, por enquanto, dipolo curto, né? O tamanho dele é pequeno em relação ao meio de onda. Então, é proporcional ao quadrado do momento de dipolo, certo? Então essa fórmula é só para quando... Dipolo curto, curtinho, certo? Essas antenas compridas que tem, ainda tem uns 50 metros de altura, né? Mais ou menos, certo? Eu não sei qual se for FM, né? Por exemplo, 100 MHz a quanto de... Não é para FM, isso aí para... Mas se fosse para FM, isso aqui daria 10 a oitava, né? E a comprimento de onda é C sobre F, 3 vezes 10 a nona sobre 10 a oitava, né? 30 metros, né? C sobre 3 vezes 10 a... 3 vezes 10 a oitava, né? Não é outra coisa. 3 vezes 10 a oitava, né? Sobre dá 3 metros, certo? Então, certamente não é antena de FM, né? Porque você tem mais ou menos dipolo, meia onda, um quarto de onda. Então, o comprimento é mais ou menos metade ou um quarto do comprimento de onda, né? Então, isso deve ser para rádio tradicional, certo? Kilohertz, né? 1 MHz, eu acho, né? 100 vezes... Você tem 100 vezes mais, dá 300 metros, né? E aí um comprimento de 50 é uma fração razoável, certo? Então, depende, certo? Então, bom, então se a gente olhar o padrão de radiação de uma antena, é algo mais ou menos assim, né? Certo? Do dipolo, né? Dipolo curto. É um pneutra, certo? Ou seja, a distribuição não varia com φ e varia de 0, se você olhar, isso aqui mais ou menos é assim, né? Isso aqui, ó. Um gráfico polar, né? Em função de θ, a intensidade é o comprimento, e θ igual a 0 até π sobre 2 até π, então você vai ter algo assim, a intensidade é máxima, né? A intensidade varia, né? Máxima na direção ortogonal, certo? E isso em todas as direções, então você tem esse padrão de radiação aqui, né? Mais ou menos, certo? Nada é emitido aqui, máximo nessa direção. Isso é um polar plot, né, em 3 dimensões, certo? Se a gente mexer um pouquinho nas equações em relação ao comprimento, ele vai chegar nessa expressão, né, que é mais... Observe que aqui não está aparecendo a quarta potência porque está guardada aqui dentro, certo? Porque a corrente tem a ver com a frequência, né? Então a corrente tem um ômega nela, né? Então a corrente ao quadrado tem ômega ao quadrado. Então
Então, nessa outra expressão que foi manipulada, né, para levar em conta a corrente do dipolo lá, certo? ID é igual a isso aqui, né, que foi calculado. Certo? Então, quando a gente faz isso, a gente tem essa expressão interessante, né? Impedância, razão entre o comprimento de dipolo e o comprimento de onda, e 2. Tá? Seno ao quadrado de θ, né? Então, você pode também expressar dessa forma e expressar a potência radiada desse jeito. Quando você faz isso, você pode definir uma resistência de radiação, porque aqui tem potência irradiada é algo vezes 2, tá? Então você define uma impedância, né? Usando a definição tradicional, você tem a resistência de radiação que depende de D sobre lambda zero, tá? Então ela é um número importante. A gente vai comentar mais isso na última aula, certo? Só estou introduzindo aqui os conceitos assim, de forma simplificada agora, né? Mas se você calcular isso aí, certo? Botar os números, né? Z0 é 120π, né? Isso aqui vai dar mais ou menos essa expressão aqui. Para um dipolo curto, né? Não seu comprimento de onda. A gente depois vai calcular essa resistência para qualquer que seja o comprimento. A gente vai ver o que acontece, certo? Muito bem. Bom, vamos ver agora. A gente fez no regime temporal, a gente viu que dá um trabalho enorme, né, para fazer as contas, deriva no tempo, faz o rotacional, deriva o tempo retardado em relação à coordenada, é um trabalho razoável, né? É claro que a gente vai trabalhar no regime harmônico, né, como sempre. Então, a gente vai, em cada frequência, a gente vai, agora, né? Então, vamos falar sobre isso, potenciais de campos no regime harmônico. Então, agora, né, nossos potenciais podem ser calculados, né, como uma parte real de uma função reta e o potencial vetor também, né? E a equação que nós tínhamos originalmente, né, Laplaciano de psi, tá? Menos 1 sobre V2, D2 psi dt2, igual a menos ρ sobre epsilon, no meio linear, né? Laplaciano de A. Menos μ vezes J, né? Agora, né, o que é? A derivada no tempo multiplicar por J ômega na prática, né? Então, isso aqui vai dar, em termos dos fasores, né, vai dar Laplaciano do fasor φ. Né? Daí fica aqui, menos ômega 2 com menos dá mais, sobre P2. Aí o fasor ρ sobre epsilon, né? Você tem uma equação não homogênea de Helmholtz agora, certo? Fasor J. Né? E nós sabemos que o número de onda, né, é o ômega sobre V, né, no meio. Então isso aqui fica, na realidade, aquela equação tradicional, só que tem uma não homogeneidade, tá certo? Agora a gente tirou o tempo da história. A condição de gauge de Lorentz, né, era essa, né, divergente de A
mais 1 sobre V2 dψ dt igual a zero, ou seja, essas equações foram emitidas no gauge de Lorentz, e isso aqui no gauge de Lorentz a gente transforma no regime harmônico para divergente de A, mais J ômega sobre V2, né, φ igual a zero. Então essa é a condição de Lorentz, né, a que levou essas equações ao desacoplamento das equações. Certo? Então observe, se eu calcular A, eu tenho φ imediatamente. Calculado A, eu obtenho φ dessa condição de gauge. Tá? Mas, outra coisa, né? Se você calcular observe que naquelas expressões integrais nós temos ρ de t', né? Do tempo retardado, né? Isso aqui é parte real do fasor ρ exponencial de j ômega t', né? Vamos destrinchar aqui, tá certo? E j também, né? J de t' e de x' também, né? Na verdade, j de x' e t', certo? Rigorosamente, parte real de j fasor de x' exponencial de j ômega t'. Vamos calcular isso aqui para ver como é que fica nas integrais, tá certo? Vamos pegar, por exemplo, o j, né? Então, j de x' t' é a parte real, né, de j de x'. Daqui vai ficar exponencial de j ômega t menos x menos x' sobre v, tá? Ok? Então, continuando aqui, né? Deixa eu só botar aqui. Tá? T qualquer. Então, o J no tempo, t', que são essas coisas que aparecem dentro da integral para a determinação dos potenciais. É no tempo retardado, t'. Então, a gente precisa ver direito como é que fica lá, certo? Isso aqui é parte real J x'. Daí tem lá ômega, né? Tem lá J ômega t. J ômega t, exponencial de J ômega. Vai ter um termo lá, menos, né? Menos módulo sobre V. Certo? E ficou aqui exponencial de J ômega t. Né? Não é isso? Então, é parte real de J de x'. Ômega sobre V é K, o número de onda. Então, exponencial de menos JK módulo de x menos x'. Certo? Exponencial de J ômega t. Quando você faz derivada no tempo, certo? Você multiplica as coisas por J ômega. Né? Então, o fasor que aparece é esse aqui, ó, onde quer que seja. Então, se você quiser calcular as expressões fasoriais para A e para φ, o que vai acontecer? Você tira o tempo e bota esse fasor aqui no lugar. Já levou em conta o retardo do tempo, tá certo? Por quê? Porque essas coisas, quando você deriva no tempo, deriva essa componente aqui só. Tá? Isso aqui não é derivável no tempo. Não depende do tempo. Então, por exemplo, potencial escalar se torna quem? Integral de volume de quem? Fasor ρ exponencial de menos J. Certo? Isso aqui é aquele fator de propagação tradicional. K, distância. Aparece aqui, tá? A expressão integral seria essa, né? E o potencial, e o J seria algo parecido. dV', J, x', e tem o fator
Esse fator de fase aqui aparece por causa do retardo. Leva quanto tempo de retardo. Então, para uma frequência harmônica, um tempo de retardo quer dizer um fator de fase que você adiciona no problema. Entendeu? Fica esse menos JK, módulo de X menos X. Mi, né? Isso aqui é A. Então, as expressões de integrais agora no regime fasorial ficam dessa forma. O que mais? Bom, o B é rotacional de A, fasor B é igual a rotacional de A. E o campo elétrico é dAdt é menos J ômega A, né? Menos dAdt, né? Então é menos gradiente de φ menos dAdt, menos J ômega A. Tá? Se a gente olhar, lembrar que no gauge de Lorentz, gradiente de A, aliás, divergente de A, mais J ômega sobre V ao quadrado, φ igual a zero, então observe que eu posso expressar φ em termos divergentes, isso aqui vai dar φ igual a V2 sobre menos J, aliás, espera aí, dá mais de novo, né? Tá certo isso aqui? Deixa eu ver se tá certo. Tá, né? Menos J ômega A, tá certo. Tá, o gauge de Lorentz tá aqui. J ômega sobre V2, tá certo. Dá menos divergente de A sobre J ômega. Então dá JV2 sobre ômega divergente de A. Agora tem um erro aqui na expressão aqui, tá? Deixa eu ver se tem uma coisa errada aqui. Aqui, ó. Ômega A. Bom, vamos fazer aqui para ver. Divergente de A, né? Daí o que fica? O campo elétrico vai ficar com menos gradiente de φ menos J ômega. Menos gradiente disso aqui, né? Vai ficar menos J é igual a menos J ômega A menos gradiente disso aqui. Vai ficar menos J V2 sobre ômega gradiente do divergente de A. Certo? Posso melhorar isso aqui, não? Ômega sobre V igual a K, né? Posso botar isso aqui, J ômega em evidência. Botando J ômega em evidência, vai ficar E igual a menos J ômega, aí vai ficar A mais, né? V2 sobre ômega 2, certo? É 1 sobre K2, né? Mais 1 sobre K2, que é o número de onda, gradiente do divergente. O que é interessante expressar assim, né? O interessante é que basta determinar o potencial vetor, eu calculo todo mundo, certo? Não preciso calcular o potencial escalar, né? Basta calcular o potencial vetor, porque eu tenho o B, você tem aí o H rotacional de A sobre μ, tá? E se você quiser calcular H e usa para campo de radiação, a relação entre esses campos vai ser a impedância do vácuo, do meio, tá? Então, pode fazer isso também. Mas só para mostrar, a gente calcula, basta calcular o potencial vetor que todo mundo é calculado, certo? Vou fazer um exemplo aqui, mais ou menos a toque de caixa, certo? Que esse também dá um trabalho razoável para calcular, né? Na próxima aula a gente vai ver que tem uma metodologia muito mais simples de calcular as coisas, tá? A gente só vai mostrar algumas características para a gente entender, ó, isso aqui tem que ser levado em conta, certo? Quando for fazer essas contas, etc. Então, mas calcular o campo total de uma fonte que varia no tempo é calcular o campo próximo e o campo distante, né? Isso é interessante, mas na prática a gente quer saber quem é o campo distante, o campo de irradiação. Tá?
Então a gente pode ignorar, a gente pode simplificar a conta, né? Se você quer calcular só o campo distante. Mas por enquanto vamos só mostrar algumas características, né? Desse exemplo, que é o dipolo magnético. Tá? Então, para o dipolo magnético, você tem uma espira de corrente, né? Variante no tempo. Vamos dizer que está no regime harmônico, então a corrente circula a corrente, o fasor I. Tá? Considerar que nós temos aí uma corrente, né, representada pelo fasor I, e a gente calcula diretamente a expressão potencial vetor para um filamento, né? Certo? Mi0 IDL', x menos x', 4π distância. Certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui é algumas considerações. Quem é x, aquela mesma coisa, quem é x'. X' é o ponto na espira, tá certo? Subtendido por esse versor AR', né? Módulo A. X é o vetor posição, R a R. DL' é o elemento de corrente, de comprimento, o filamentozinho diferencial. Né? E aí você tem um caminho de integração, né? Variável azimutal dela 2π. Então, mais uma vez, né, vamos admitir que a espira tem raio pequeno em relação a... Observe que tudo se resume a fazer essa integral aqui, né? Já tendo colocado já os elementos. Isso aqui é o elemento diferencial de comprimento, né? O versor fica na direção azimutal. Aparece isso aqui, tá certo? E o que precisa fazer é aproximar essas funções, né? Essa função, ele já fez essa aproximação já, tá certo? Ele tem que fazer essa aproximação aqui sem perder informação, né? Então, observe o seguinte. Isso ele já fez antes, né? A função inversa, tá certo? Então, eu só estou mostrando o roteiro, mas não vou fazer as contas não, tá? Só para mostrar mais ou menos quais são as aproximações que são feitas aqui, certo? Aparece, então essa integral vai ficar mais ou menos, já destrinchando, aproximando a função inversa, fica essas coisas aqui, tá certo? Daí ainda falta esse exponencial que está aqui em cima. Né? Esse aqui foi módulo de x menos x', né? Veio daqui, certo? Você tem lá módulo de x menos x', né? Quando o x' é pequeno em relação a x de tamanho, isso aqui é módulo de x, né? Mais o incremento que é menos x', gradiente da função x, que é o AR, certo? Só para dizer de onde vem isso aí, tá? Você fala no exponencial? Não, aqui é 11,116. Embaixo. Eu assumi que você já tinha feito de cabeça, por isso que eu passei rápido. Não, é embaixo. Vai descer. Não, embaixo. Não. Qual o número? 11,116. Isso aí. Entendi. Isso aí é a expansão da função inversa, né? X' é isso aqui, ó, AR'. Tá? Né? Então fica x' escalar x sobre x3, que dá isso, né? E a R' com a R, a gente faz aqui, certo? Eu já fiz isso antes, mas vou mostrar aqui, só lembrar. Aqui está o AR, certo? Aqui está o AR maiúsculo, aqui está o AR minúsculo, e aqui está o AR'. Está no plano, certo? Esse ângulo aqui, vou tomar isso aqui. Esse aqui é o eixo X. Esse aqui vale φ e esse vale φ'. Então você projeta, a projeção escalar desses dois vai ser, esse é uma projeção aqui que é seno θ aqui, cosseno θ lá. Esse termo AZ cancela com esse, projeção escalar, aí fica
seno teta, cosseno do ângulo de diferença, φ' menos φ. Tá? E lá no numerador é algo parecido, né? Onde é que eu estava aqui? Estava aqui, certo? Estava fazendo isso, né? Mesma coisa, isso aqui é R menos A R', escalar a R, né? Isso aqui vai dar R menos A seno teta, cosseno de φ' menos φ. Tá? Então, observe, né? Por isso que aparece aqui esse fator aqui, tá certo? E vem um termo que não depende da integral, que foi exponencial menos j k0r. De onde ele veio? Esse primeiro termo aqui, ó. É exponencial de menos j k0 vezes isso aqui tudinho, certo? Então tem o fator menos j k0r sai da integral e fica um termo variável que depende do ângulo de integração. Tá? E essa integral dá para calcular usando outras técnicas, né? Deve dar função de Bessel aí, certo? É o tipo de integral que dá função de Bessel. Mas a gente não precisa fazer isso. A gente pode admitir que o raio da espira é pequeno em relação ao tamanho, ou seja, mais precisamente, né? A gente pode admitir também essa hipótese, certo? Nessa hipótese aqui, ó. O que aparece lá é um fator da ordem de K0 vezes A, certo? Que é 2π A sobre lambda. Então, quando isso aqui for muito menor que 1, ou seja, espira pequena em relação ao comprimento de onda, tá? Então eu posso fazer essa aproximação, ou seja, a exponencial é aproximadamente 1 menos J, né, em primeira ordem, certo? Então isso vale nesse regime, espira pequena em relação ao comprimento de onda. Além de eu estar longe da espira, também é no regime que o tamanho dela é pequeno em relação ao comprimento de onda, certo? Então nesse regime aí, você pode calcular de forma simples, né? Quer dizer, não é trabalhosa, mas que é calculável na mão. Tá? Todo o objetivo aqui é realmente botar isso de uma forma linear, linearizar isso aqui. E aí a gente calcula, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes não, porque tem muita conta aqui. Certo? Depois de 3 páginas chega-se ao resultado. Deixa eu ver onde é que eu chego aqui de uma forma simples. Nossa Senhora. Bom, a expressão 11.131. Depois de 20 equações, chega aqui. Nessa expressão, certo? Né? O interessante é isso aqui, ó, tá vendo? Propagação de uma onda esférica menos JKR sobre R, né? Onda esférica, certo? Daí tem aquele termo do dipolo magnético tradicional, ó, 3m escala R a R menos M, que são os termos que não se propagam. Isso aqui não é campo de radiação, é o campo localizado, como se fosse um dipolo estático, certo? Tá? E o termo importante, dominante, é esse termo aqui. Tá? Então, movimento de polo. O que é o movimento de polo? Só lembrando, magnético. Corrente vezes a área AZ. Tá? Tá? Então, você tem... é muito semelhante ao dipolo elétrico. M escalar a θ. Né? A escala desses dois vai dar máximo nessa direção de novo, tá certo? E aí você tem esse campo H, né? E eu poderia já calcular o campo de radiação aqui, né? E, bom, isso já vem do potencial vetor. E o campo elétrico, mais um bocado de conta, tá certo? Nesse caso específico, divergente de A dá zero, por sorte, então é menos J ômega A, né? Então você tem aí essas expressões, tá certo? O campo elétrico tem o componente dominante, que é o campo de radiação, e essa componente que é localizada, que não propaga, né? Então você tem essa expressão. Né? E só para a gente verificar quem são os campos de radiação para o dipolo magnético. Né? Mais uma vez, tá certo? Observe, né? K0 vai com ômega, né? Isso aqui é ômega ao quadrado, né? O H é K0 ao quadrado, que é ômega ao quadrado. Produz os dois dá ômega quarta, de novo. Tá? É como se fosse dipolo elétrico, mesma coisa. Tá?
campo elétrico é azimutal, o campo magnético é polar. Né? E mais uma vez, calculando o vetor de Poynting, certo? Produto de EH conjugado, né? 1 meio. Então esse aqui vai embora, certo? Fator de fase, seno ao quadrado, M2, 1 sobre R2 novamente. Né? E nós temos aí mais uma vez uma expressão. Vou botar aqui, certo? Vai de novo com seno ao quadrado, o máximo de emissão do polo magnético também é 90 graus, mesmas características, e varia com a quarta potência da frequência. Né? Isso aqui é importante saber. Né? E daí você tem, basta tirar esse R2, você tem intensidade de radiação, né? Semelhante ao caso que a gente fez no caso elétrico, certo? Bom, essa aula aqui foi só para ilustrar. Bom, a gente pode calcular as coisas, né? No tempo, no regime harmônico, mesmo no regime harmônico dá um trabalho enorme, mas a gente tem que filtrar quem são as componentes dos campos que são importantes. Quais são as que propagam, né? Então a característica fundamental é o quê? Que o campo elétrico e magnético tem que variar como uma onda esférica. Porque qualquer coisa que varie mais rápido, se você integrar na superfície de raio R, dá um valor, se você for mais na frente, dá um valor menor. E vai sendo menor ainda, cada vez menor. Essa onda está indo embora, é que ela está localizada, ela não está propagando. Tá? Por outro lado, esses campos que caem com 1 sobre R, eles têm uma variação de densidade potencial sobre R2, e quando integrado numa esfera de raio R, sempre dá um valor constante. Essa potência não se perde, a densidade dela vai diminuindo, mas o total integrado está constante. Tá bom? Bom, então na última aula a gente vai mostrar como fazer de forma mais simples esses cálculos, né? Um método formal de determinação de antenas, tá certo? De cálculo de antena mesmo, de determinado radiador, tá certo? Como é que calcula a intensidade de radiação, né? A resistência de radiação, esses parâmetros importantes, certo? Ok? Então ficamos por aqui. Alguma pergunta?